E o governador Rafael Fonteles falou sobre o novo marco fiscal estadual sancionado e também o teto de gastos. O governo do estado estuda e trabalha, em favor de medidas que possam controlar os gastos, fazer um aperto para garantir que os cofres públicos não sofram com esse momento, em que o governador já havia avisado, na virada do ano de 2024 para 2025, que existem anos distintos na administração pública e que esse seria um ano de organização dessas contas. Acompanhe. Um avanço, nós estamos nos adequando ao novo arcabouço fiscal federal, que também foi um avanço proposto pelo ministro Haddad e aprovado pelo Congresso Nacional. Esse trabalho é um trabalho dinâmico, essa questão fiscal, da gestão das contas públicas, é algo que você tem que estar aperfeiçoando a cada momento, e o Piauí deu um passo importante ao implementar um arcabouço semelhante ao da União, compartilhando responsabilidades entre todos os poderes, e também estabelecendo os marcos orçamentário e fiscal de médio prazo, ou seja, aprofundar não apenas a lei orçamentária anual e não apenas o plano plurianual. Começar a pensar o orçamento de 1, 2, 3, 4 anos para frente, até porque grandes ações acontecem mais do que em um ano de gestão fiscal. Então nós temos que começar a ter um aperfeiçoamento maior desse planejamento detalhado do orçamento para mais do que o horizonte de um ano, para exatamente garantir que isso vai ter continuidade, que vai acontecer sem correr o risco de qualquer possibilidade de atraso, de descontinuidade de programas que são importantes para a sociedade. E o governador deixou claro aí que só o plano plurianual, que é aquele que pensa 4 anos na frente, não é suficiente para esse trabalho. Preciso amarrar melhor essa questão dos gastos para garantir saúde financeira para o estado do Piauí. E aí, Lívia, não tem como a gente separar, né? Inclusive o governador faz, de algum modo, a linha que liga a situação no Brasil e a do estado do Piauí. O arcabouço fiscal saiu, cheio de críticas aí em relação ao que foi proposto pelo Ministério da Fazenda, pelo ministro Fernando Haddad, mas está aí. E o governo do estado vai se adequar àquilo que foi estabelecido. E o governo segue aí às voltas com as discussões do IOF. Isso, Joelson, até porque a economia ela é um efeito cascata, não tem como você anular uma situação da outra, é tudo muito interligado. Então, a situação nacional tem o seu reflexo no Piauí. E quando o governador fala sobre essa organização financeira, também é um entendimento de que há uma busca dos estados de fazer com que haja uma previsibilidade dessas medidas fiscais que o governo federal vem fazendo, que acaba sendo muito conversado internamente nos ministérios, mas não repassado para os seus aliados em nível estadual, o que dificulta esse relacionamento e faz com que hajam algumas surpresas, como foi o caso do IOF, que foi uma decisão que foi tomada, depois retirada, depois tomada mais uma vez. Então, isso faz com que haja uma instabilidade. E essa ação, as ações financeiras são muito mais relacionadas a como é feito do que é feito de fato. Então, é preciso sim ter essa conversa, até porque o governo do estado do Piauí tem uma pretensão muito grande em extrapolar o nível nacional, de ir para o mercado internacional, e para isso precisa passar por essa organização com o governo federal. E não adianta nada também organizar as contas hoje e deixar desorganizar amanhã. Isso. E a gestão atual dizer que ajeita e a próxima não tomar o mesmo cuidado. Essa continuação da política Elivaldo Barbosa é que torna, às vezes, as coisas serem dificilmente planejadas aí no médio e longo prazo. É verdade, esse arcabouço financeiro do Estado brasileiro está extremamente deformado. Independente de governo que assumir, é uma situação complicada. Uns são mais apertados do ponto de vista, mais liberais do ponto de vista do controle das contas, outros são mais, tem uma outra característica de agendas sociais mais intensas, outro planejam mais os investimentos em infraestrutura. O fato é que as despesas chamadas discricionárias, elas estão cada vez mais reduzidas. O Congresso é que toma conta do orçamento praticamente total da União, então isso tudo traz complicações para o governo. O governo federal, por exemplo, está nas cordas em relação a recursos do orçamento. Não dá mais para pagar a conta, não dá mais. Por isso, recorreu a esse acordo de emergência lá com o Congresso Nacional sobre o IOF. Foi um domingo movimentado em Brasília. A segunda-feira ainda não foi de esclarecimento total da situação. E é um quadro, como disse a Lívia, que é repassado também para os estados. Isso mostra exatamente essa sinalização extremamente preocupante das finanças do país. Ou seja, setores até essenciais poderão ser atingidos. E o governo federal chega aí ao terceiro ano, de 2026.
2025, vai chegar ao último ano da gestão em 2026, cercado de desconfianças nesse campo, Lívia. Isso, e Fernando Haddad, como ministro e como presidenciável, tem que sacudir a poeira e correr atrás um pouquinho do prejuízo. Dentro das estruturas do governo federal, existe um posicionamento de que o que o ministro Haddad fizer é coerente, está dentro do esperado, mas de forma interna, quando se fala de articulação política, tem muito desgaste. Então, é preciso ter, sim, esse entendimento, porque a política monetária ela é diretamente ligada com a performance eleitoral para o próximo ano. Então, o eleitorado do presidente Lula, o eleitorado que vai colocar o sucessor, seja do PT, seja de qualquer outra sigla, no Palácio do Planalto, exige, sim, essa conversa com as mediações econômicas. E o governador Rafael Fonteles falou também sobre política. Rafael Fonteles, governador do estado, negou a antecipação das discussões eleitorais. Segundo ele, não está tendo essa antecipação, não. Apesar de que muitos integrantes, membros importantes, lideranças de partidos que compõem a base aliada ao governo têm feito aí seus pedidos, têm participado de encontros, reuniões, definido estratégias, apontado caminhos, buscado filiação de lideranças que possam compor chapas proporcionais. Enfim, tem uma movimentação bem intensa. Mas o governador garante que ele mesmo não fez essa antecipação. Vamos acompanhar a declaração. Eu acredito que os partidos estão sempre discutindo estratégias político-eleitorais. No meu caso em particular, eu tenho dito que só vou estar trabalhando a eleição do ano que vem, no ano que vem. Mas é natural que as forças políticas debatam isso de maneira constante, inclusive nesse ano. Mas da nossa parte, nós vamos focar na administração, como sempre fizemos, e no momento certo, no ano que vem, a gente vai tratar do pleito eleitoral. Momento certo que não foi definido, vai ser só no ano que vem, o governador garante. Ele já começa a falar um pouco mais a respeito do assunto. Óbvio, ainda dentro daquela expectativa do 26 só em 26 e naturalizando todo o debate que ocorre em torno dos partidos que compõem essa base de sustentação, Livaldo. Pois é, Joelson, e tem razão, porque muitas decisões tomadas este ano podem não ter validade alguma para 2026, porque a conjuntura nacional será determinante no comportamento das forças partidárias, as alianças nacionais, elas acabam de algum modo influenciando as locais, isso foi assim já desde sempre, às vezes muda um pouco a intensidade, mais ou menos intensidade. A estratégia de chapas enxutas no campo governista ou mais pulverizado, não há uma definição totalmente. E há uma pressão muito grande para que ela não aconteça. Para que ela não aconteça. Então, tem muitos fatores em jogo. Então, a antecipação agora, o governador tem toda a razão, porque uma antecipação agora poderá precipitar decisões que sequer serão colocadas em prática no ano eleitoral, no ano que será a definição do cenário de disputa eleitoral. O melhor mesmo é tratar o que é natural. Por enquanto, o natural é a candidatura à reeleição do governador Rafael Fonteles. Interessante, Lívia. O governador fala a respeito da legitimidade dos debates agora. A gente sabe que a proposta de ter poucas chapas proporcionais, ou seja, poucos partidos lançando candidatos a deputado federal, poucos partidos lançando candidato a deputado estadual, é uma ideia que parte do Palácio de Karnak, parte do comando, da liderança dele, mas vão debatendo que a decisão só no ano que vem. Isso, Gelson, até porque é muito do perfil de cada governante. O perfil do governador Rafael Fonteles é mais reservado em relação a essas discussões públicas das estratégias. Ele já mantém essa mesma postura desde 2024 em relação às eleições municipais e agora tende o mesmo ritmo de só falar no próximo ano, ainda que fale de forma bem resumida. Então, existe sim essa tentativa até de não fazer com que haja nenhuma precipitação nesse ânimo do seu aliado, porque PSD, MDB, PT, o PSB que veio aqui outro dia, o Washington Bonfim, assim como o próprio PDT, tem muitas siglas que fazem parte dessa composição e que querem ter espaço, que querem performar no próximo ano. O debate nacional, inclusive, do PSB
ter chapa proporcional. Exatamente. Coisa então, que não combina com a estratégia dos aliados. Exato. Então, não tem como ter uma briga de narrativas na imprensa que não cumule em uma distorção do que vai ser feito. Então, por exemplo, se o presidente Washington Bonfim fala aqui no estúdio, queremos uma chapa, o governador fala na entrevista, não vamos dar chapa, como é que fica essa relação política? Então, existe uma cautela, mas que internamente já está sendo articulada, até porque precisa. Se for deixar tudo para o próximo ano, não vai dar tempo. Não vai, aí vai sair bem atrás. Bom, mas aí, falando aqui especificamente do PSB, a declaração dada pelo presidente do partido, Washington Bonfim, foi que, em nível nacional, o PSB quer que haja essa disputa. Isso. E aí até meio natural, né? Eles querem, todos os partidos em nível nacional, querem reforçar as suas bancadas no Congresso Nacional, em Brasília, que é onde a conta do tamanho da sigla de fato pesa, Arivaldo. Isso é o que pesa, Joelson. Muitas vezes você tem um governo do Estado e 0 deputado federal, não é nem lá essas vantagens todas. É por isso que as estratégias nacionais não podem ser desprezadas. E a essência da existência partidária na legislação brasileira é assento na Câmara Federal. Então fica muito difícil você impedir que uma força importante de tradição nacional abra mão de lançar chapas federais em qualquer estado, não é só no Piauí não, em qualquer estado. Essa estratégia de enxugar a estrutura de disputas de cargos proporcionais não é de agora, não é de autoria do governador Rafael Fonteles. Ela já foi implementada em 2022, que foram 3 chapas, 2 chapas grandes e uma chamada Chapinha do Solidariedade. E deu certo. O bloco governista elegeu 8 dos 10 deputados federais e 24, se não me engano, 24 dos 30 estaduais. Agora, vai valer essa mesma estratégia para 2026? Esse automático, muitas vezes, pode esbarrar nas necessidades e nos encaminhamentos federais dados aos partidos dos estados. É o caso do PSB, do PDT, do Solidariedade, que deve se federalizar, vai ter uma federação com o PRD, da União, Republicanos e MDB, enfim, são muitos fatores que estão aí em andamento, em jogo, em gestação, cujas definições só ocorrerão a partir do final do primeiro trimestre de 2026.